Olá, meu nome é Ana Lúcia, eu sou diretora da Clínica Contato e esse é um lugar que promove saúde de uma forma muito especial, nos detalhes, no aconchego e na forma que os profissionais têm de atuar com muita paixão. A doutora Camila é nossa infectologista, trabalha com a gente já há bastante tempo e é uma pessoa que eu admiro muito. Aliás, o cantinho dela é um cantinho muito especial. Tem um jardim zen, né? Então a gente não fala só de doenças, a gente fala de saúde, a gente fala de aconchego. A doutora Camila, ela é formada pela Universidade de Pelotas e tem especialidade em imunologia e infecções de repetição, HIV e saúde integrativa. É formada há 15 anos, atuando em hospital e tem seu consultório aqui na Clínica Contato. Hoje o nosso tema, doutora Camila, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite e é um prazer falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre Sobre herpes zoster. herpes zoster. Eu adoro falar sobre esse assunto, não que a gente goste da doença, mas como eu trabalho com isso há muito tempo, então a gente tem experiência e poder informar a população sobre esse assunto tão importante que a gente possa prevenir doenças, isso que me deixa mais contente, sabe? Cuidar da prevenção. Prevenção. E essa herpes zoster é um tema comum em seu consultório? Herpes zoster é super comum no meu consultório, é a reativação da varicela, é o vírus que estava dormindo que pode reaparecer. Então, herpes zoster hoje em dia a gente chama popularmente como cobreiro, né? Então, herpes zoster é muito comum na população com mais de 50 anos de idade e pode afetar qualquer classe social, idade, gênero, qualquer um está sujeito. É a reativação da varicela tanto por vacina, ou você tomou vacina na infância, ou por também doença. Você teve a varicela e ela pode reativar. Então, falar sobre esse assunto do herpes zoster é muito importante. E quais são os sinais da herpes? Sinais da herpes zoster. Lembrando que herpes zoster é diferente de herpes simples. Herpes simples temos tipo 1, tipo 2 e herpes zoster, sinais que você pode ter é uma lesão que pode começar de forma vermelha, pode ter vesículas de água e ela caminha. Então a gente sabe que é o nosso dermátomo, hemicorpo, geralmente metade do corpo, e dermátomo. Então ela pega uma parte da origem dos nervos, por isso que ela realmente caminha, né? Pega a parte da frente e a parte de trás do nosso organismo. E ela é contagiosa? Sabia que o herpes zoster, ela é contagiosa apenas para aqueles que não tiveram varicela? Se você, por exemplo, você está com herpes zoster e eu pegar em você, eu, por exemplo, que tive varicela, não vai ter risco de ter herpes zoster. Como eu atendo pacientes o tempo todo com herpes zoster, não tem risco de ter É só herpes a zoster. pessoa desencadear o próprio vírus, digamos assim. Desencadeada é a varicela. Ah, tá. O problema é paciente gestante, sabe? Gestante que teve contato com paciente com herpes zoster, aí é bem problemático, porque daí tem risco de ter varicela, daí passar para o bebê dentro da barriga. Então, os sinais são lesões vermelhas, dolorosas, inflama o nervo, então é uma neurite aguda que a gente fala, uma dor muito intensa, queimação, até os pacientes não conseguem falar direito como que é o tipo da dor, mas é uma dor em queimação, formigamento, e é uma lesão também que pode predisposta por trauma. Sabia que você, por exemplo, machucou, caiu ali e pode daí levar um herpes zoster. A minha mãe, um exemplo bem legal de falar, ela tirou o siso, ela precisava tirar o siso, e então teve um trauma, uma cirurgia, e desenvolveu uma celulite, que é uma infecção da pele, né, na pele subcutânea ali no rosto, e depois teve o herpes zoster. Então o trauma levou ao herpes zoster. Só que o herpes zoster dela foi muito, muito tranquilo, porque a gente teve o diagnóstico precoce e a gente fez
também a vacina. Minha mãe estava vacinada, então ela teve um herpes muito, muito pequeno. Isso que eu fiquei interessada, nessa vacina da herpes zoster, porque as pessoas reclamam tanto, né, de dor, de incômodo. Sim, a gente tem vacina, é uma vacina indicada a partir dos 18 anos de idade. Hoje em dia a gente tem a Shingrix, que é a vacina da GSK, aprovada de 18 a Deus dará de idade. Mas todos os pacientes a partir de 50 anos de idade têm que fazer a vacina, porque é uma vacina obrigatória para todos a partir de 50 anos de idade. Mas tem pacientes com fatores de risco, por exemplo, pacientes que vivem com HIV, diabetes, doenças crônicas, como doença retocolite ulcerativa, doença de Crohn, que é doença bem que causa, né, risco de baixar a imunidade. Diabetes também é um fator de risco. Então, todas essas pessoas que têm essas doenças têm que tomar a vacina do herpes zoster. São 2 doses, intervalo de 0 e 2 meses. Você tem uma vacina super boa, ela tem mais de 90% de eficácia, de proteção. Tem vários estudos em andamento que tem mais de 15 anos de eficácia. Então, ela fica no organismo. E lembrar, né, Ana, que você está com mais de 50 anos? Sim, eu já sou uma candidata, tô correndo tomar vacina. Então, a gente tem vacina aqui no consultório e é bem legal que você pode fazer a vacina, né? Bem interessante, ela pode ter efeitos colaterais. A vacina tem um adjuvante, ela tem o AS01, que ela pode ter efeitos colaterais lá no local da injeção. Mas isso quer dizer que a vacina está funcionando da melhor forma possível. E tem assim uma estatística de quantas pessoas que foram infectadas, que desenvolvem a herpes zoster? Então, a gente tem uma estatística, mais ou menos 10% da população pode desenvolver o herpes zoster, né? E se você tem fatores de risco, vai aumentando isso. Por exemplo, o paciente que vive com HIV tem 8% risco de ter herpes zoster. Daí, se você tiver o HIV, tiver diabetes, tiver uma doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, aí vai aumentando Vai o teu potencializando. vai aumentando, multiplicando. Uhum. Então, eu tendo muitos pacientes que têm herpes zoster agudo, mas lembrar que pode ter neurite subaguda, que até 3 meses ficar com dor, e tem a neurite, neurovralgia crônica. Então, você já conhece alguém? Já conheceu alguém? Eu conheci uma amiga que teve e até usaram um termo assim até meio popular, que desencapava o nervo. Então, porque é uma inflamação do nervo, muito importante. Por isso que a dor o paciente chega ali, pergunto para o paciente, de 0 a 10, que nota que você dá para a dor, né? Ele chega a 11, 12, 15, então é uma dor horrível. A pessoa não consegue ter qualidade de vida nenhuma por causa da dor do herpes zoster, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. E a gente estava conversando antes da entrevista sobre o herpes zoster também, sobre as interleucinas, né? O que é interleucina? São marcadores inflamatórios que a gente tem no nosso organismo que liberam inflamação. E é importante a gente lembrar que até 1 ano do herpes zoster, você pode ter o risco aumentado de infarto agudo do miocárdio e doença cardiovascular. O que é isso? Você pode ter, então, AVC, porque teve o herpes zoster até 1 ano. Eu converso com vários cardiologistas, ginecologistas, porque, né, a nossa especialidade em infectologia está em várias áreas. Eu atuo em diversas áreas. Eu estou na ginecologia, porque tem a mulher que tem 50 mais anos de idade. Estou na dermatologia, por exemplo, o paciente tem psoríase e usa imunossupressor, usa remédio para baixar a imunidade, então tem risco aumentado de herpes zoster. Na coloproctologia, então retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Na endocrinologia, porque o paciente é diabético também. Lembrar, por exemplo, um trauma. Eu atendo muitos pacientes também na ortopedia, tiveram um trauma, daí tiveram herpes zoster. Muitos pacientes também sobre herpes zoster oftálmico. Na oftalmologia, a gente tem muitos pacientes em comum também. Paciente que pode ter lesão ocular e
ter perda de visão, pode ter sequelas, embaçamento da visão. É um critério de internação. Você acha que todos os herpes têm que internar ou não? Isso é comum? Não Qual que é a tua sei. visão? Eu acredito que a maioria, A ou não? maioria tem que internar? Aham. Então, o que a gente vê no nosso dia a dia é que a maioria não tem que internar, mas os critérios de internação seria herpes zoster oftálmico. Quando tem nos olhos, tem que internar obrigatoriamente. E lembrar também se tem uma dor intratável, né? Se a pessoa está com uma dor que não consegue tolerar em casa com remédio via oral, a gente acaba tendo que internar também. É importante ver esses sinais de desequilíbrio do organismo, né? Que às vezes são desprezados e muitas pessoas até acabam tendo até um certo preconceito com vacinas, né? Tem muitos preconceitos, é uma vacina super estudada, ela tem uma eficácia super grande, a gente estava esperando ela há muito tempo, porque antigamente tinha a Zostavax, que era uma vacina com vírus atenuado, então ela poderia causar doença, então era contraindicado para algumas pessoas que tinham imunidade baixa, e essa vacina Shingrix não tem contraindicação. E quem tomou essa vacina da Zostavax, que era a vacina anterior antiga, tem que tomar a vacina atual. Mas as pessoas têm medo de vacina por desconhecimento muitas vezes, sabe? Porque a vacina ela protege e a pessoa que tem herpes zoster sabe a importância da vacina. Só quem teve ou teve um familiar e passou por isso, aí que ela valoriza, porque é uma vacina que é cara, em torno de R$ 900 cada dose, são 2 doses em intervalo de 2 a 6 meses. Por que daí a pessoa prioriza pagar algo estético, por exemplo, em vez de pagar uma vacina? Porque é algo que não se vê, né? Vacina, você toma teu imunizante e não consegue palpar isso, um investimento, né? Porque a saúde não tem preço, né? Não tem preço, né? Ficar sem dor, cuidar da prevenção, né? Não ter preconceito, né? Com muitas pessoas têm preconceito, assim, não quero tomar remédio, remédio faz mal, vacina dá problema. Na verdade, o que dá problema é a doença, né? Então, por isso que é importante ter um profissional também especializado, né? Um profissional que tu confies, né? Quando chega no consultório da doutora Camila, né? Tu vai ter, assim, aquele espaço de aconchego, que não é o aconchego somente do médico, da relação com o paciente, mas tem um jardim, tem uma forma toda de fazer com que a pessoa fique bem, se sinta tranquila, né? Porque a saúde, com certeza, é o nosso bem maior. Né? Eu fico muito feliz de estar aqui na Contato, né? Realmente a gente fez o nosso jardim para trazer acolhimento para o paciente, que é um centro de medicina humanizada, então a gente quer humanizar tanto o nosso atendimento, porque o nosso paciente já está frágil, né? Se ele veio em consulta, é porque ele não está bem, né? Então, a nossa forma de acolhimento, a Contato consegue trazer bastante também. E a gente sabe que a saúde, ela também vai pela relação com o médico, né? Desse olhar bem humanizado, né? De um olhar sistêmico, de oferecer o melhor para a pessoa ter uma saúde global. Porque as doenças, elas têm comorbidades, né? As inflamações trazem outros problemas e vale a pena a gente investir sempre na gente. A Clínica Contato é uma equipe multidisciplinar, né? Ela fica perto da Praça da Espanha, na rua Fernando Simas, número 221. O nosso telefone é 3234-1616 e o nosso Instagram é Clínica Contato CWB. Então, estamos abertos, né, em várias especialidades, para poder oferecer a saúde de uma forma global, humana e da forma que cada um merece ser tratado. Maravilha. Também quero divulgar, sou a doutora Camila Lopes Ares, meu Instagram, e a gente faz o atendimento também pelo telefone 41 99272 1767. E a gente produz um conteúdo bem legal no Instagram para falar sobre doenças, sobre sintomas. Importante lembrar que herpes zoster tem tratamento, herpes zoster você pode ter qualidade de vida e lembrar que você pode ter vida também pós herpes zoster, então não está condenado a ter dor eterna.
Acho que é bem importante a gente focar nisso também. Vamos então brindar o nosso encontro, doutora Camila? Vamos. Saúde, então. Um brinde, Um a Clínica brinde Contato. com muita saúde ao nosso encontro Muita saúde. e a todos que virão. A todos que virão. Se você sofre por infecções recorrentes, herpes vaginal, herpes de repetição, candidíase vaginal, infecção do trato urinário de repetição, eu posso cuidar de você da melhor maneira possível, de maneira humanizada. E eu trabalho aqui na Clínica Contato e a gente pode tratar de você não está sozinha. Você que sofre de infecções recorrentes, conte com a gente. Eu sou a doutora Camila Lopes Arens, sou médica infectologista e meu telefone é 99272-1767. Meu Instagram é doutora Camila Lopes Arens. Meu nome é Ana Lúcia Tuma e eu sou proprietária da Clínica Contato. A clínica, ela tem uma história ligada a dois amores da minha vida. Um deles é o meu pai, que era médico, né? Um médico super conceituado, aqueles médicos antigos que cuidavam da família, que gostavam de todo mundo perto. E eu tive essa herança, que é o gosto e o amor pela área de saúde, através do amor que ele tinha pela prática dele como médico. Depois vem a segunda parte, né, dessa história amorosa, que o meu marido me deu a clínica de presente, né? Hoje ele é uma pessoa falecida, ele faleceu 4 anos depois da inauguração da clínica e ainda eu lembro das lágrimas dele, né? No meu discurso de inauguração, falando do meu desejo de ter uma casa que fosse voltada à promoção de saúde com a ética que eu tinha aprendido com meu pai. Então, há 20 anos atrás, foi inaugurada a Clínica Contato, tem 19 consultórios, né? E desde então era um lugar aberto à prática de medicina, psicologia, nutrição, fisioterapia e assim continua até hoje. A nossa premissa básica é o respeito pelo ser humano e o olhar de uma forma integral e estar num lugar onde as pessoas pudessem complementar a sua prática com a outra, né? Então, assim, o psicólogo poderia contar com um endócrino, que poderia contar com um psiquiatra, que poderia contar com um fisioterapeuta, e assim a Clínica Contato tem essa missão de promover saúde através do relacionamento e do respeito pelas pessoas. Hoje nós temos 12 médicos, 10 psicólogos, temos fisioterapeutas. Às vezes essas especialidades variam, né, conforme a época que o profissional está aqui na clínica, mas o que é invariável é realmente a seriedade e a paixão que todos os profissionais têm aqui na clínica. Contato é uma palavra que diz muito, porque fala de aproximação e fala de tato, né, de responsabilidade, de cuidado. E isso é o que representa realmente a nossa prática. Então é um lugar assim que contém aconchego, que contém família, mas principalmente o amor pelas pessoas. É bem gratificante ver assim a busca das pessoas pelo cuidado, né, pela saúde, tanto dos profissionais, tanto dos pacientes. Já tivemos assim fases de termos 3.000 atendimentos mês e tenho certeza que todos com muita seriedade. Então, com isso, eu agradeço as pessoas que já passaram por aqui, sejam os profissionais, sejam os pacientes, porque a busca pela saúde realmente foi um encontro que trouxe as pessoas até aqui. O telefone da clínica é 3234-1616. O nosso Instagram é Clínica Contato CWB. E as pessoas podem nos encontrar por qualquer um desses meios sociais, né? E aqui encontrarão o que elas precisam para o cuidado com a saúde. Obrigada. Olá, meu nome é Ana Tuma,
Eu sou diretora da Clínica Contato, que é uma clínica multidisciplinar, uma clínica de saúde. E hoje a gente vai estar falando sobre estética, porque estética também faz parte da saúde. Não é isso, doutora Kelly? Exatamente, Ana. Obrigada pelo convite, né? Obrigada por esse espaço. A gente está podendo esclarecer um pouquinho mais o que vai além da estética, né? Estética, sim, está super linkada à saúde, Ana. E isso quando tem seriedade no tratamento, né? Que a gente sabe que por aí tem muitas pessoas buscando materiais, buscando técnicas, tendo, nem tendo a indicação correta e buscando tratamentos e, consequentemente, tendo resultados ruins, né? Exatamente. Então, até um dos assuntos que a gente gostaria de conversar hoje, justamente é sobre segurança nos procedimentos estéticos. Porque a gente sabe que as pessoas têm feito loucuras, né? Exatamente. Infelizmente, a gente vê aí na mídia tantos absurdos, né, de profissionais mal qualificados. Mas o pior, Ana, hoje existe um comércio ilegal, né? Temos inúmeras opções de toxina botulínica, preenchedores, tudo que vocês possam imaginar sendo comercializado aí clandestinamente, né? Eles conseguem, inclusive, falsificar rótulos. Eles colocam, sim, o selo da Anvisa, tudo perfeito. Então, é importantíssimo essa consciência, né, do paciente antes de procurar um tratamento estético, verificar o profissional ser qualificado e exigir sim do profissional que explique certinho o que está sendo colocado no organismo desse paciente, qual é o objetivo desse produto e principalmente, Ana, abrir o produto na frente do paciente, né? Eu gosto muito de ter essa transparência com os meus pacientes. Eu converso, abro o rótulo que vem lacrado, mostro nesse selo com a validade, com toda a segurança. Só que antes disso já vem a minha preocupação de comprar de profissionais, né, de locais direto da fábrica, que eu sei o que tem dentro dessa ampola desse produto que eu estou utilizando. Então eu mostro isso para o paciente e depois ainda coloco todo o adesivo de lote, data, tudo na ficha do meu paciente. Então a gente tem uma segurança, a gente sabe o que foi colocado e caso venha ter uma intercorrência, a gente pode recorrer à fábrica, né? Então, é necessário ter um profissional de confiança e a procedência desses produtos, né? Exatamente, isso é primordial. Hoje, nós profissionais, a gente tem grupos, né, de contatos do Brasil todo. O que mais tem são pseudo-vendedores tentando nos oferecer produtos falsificados. Então, uma dica que eu dou para colegas que estão começando é sempre pedir diretamente da fábrica. Você sabe que realmente esse produto está vindo da onde você deseja, né? É muito importante isso. Porque nisso vai também a seriedade do próprio profissional, né? Porque profissionais tem de todos os tipos, né, Kelly? Em todas as áreas. Exatamente. Infelizmente, Aninha, porque eu te adoro, né? Aninha, hoje virou um comércio a estética, né? Se perdeu a essência do que é a estética, de valorizar o que o profissional tem de melhor, a sua qualidade, né? Hoje virou simplesmente um comércio e uma competição absurda. Então, às vezes eu observo, assim, algumas promoções que são impraticáveis. Não paga nem o produto, o valor do produto. Então, daí dá para desconfiar. Dá para desconfiar. Então, hoje é importantíssimo você pesquisar antes quem é o profissional, né? A responsabilidade que ele tem com esse paciente. É bem A gente importante. sabe, né, que quando a gente fala assim que a estética pode ser saúde, como pode não ser, né? E como também ela é decorrente, muitas vezes, de alguns transtornos, né? Que as pessoas acabam tendo uma imagem deturpada, né? Uma distorção de imagem. E como é importante que o profissional também esteja saudável. Tem nesse essa olhar, sensibilidade de detectar na anamnese. A anamnese é importantíssimo. Muitas vezes eu pego os pacientes e paraliso, não dou continuidade nem do início ao tratamento. Eu encaminho para outros profissionais. Aqui na Clínica Contato é magnífico porque nós temos esse amparo de uma equipe multidisciplinar.
psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, enfim. Então, quando eu consigo detectar que não é simplesmente mudar ali o perfil de uma boca, é algo que vem, vamos tratar antes, então eu posso contar com esse auxílio aqui na Contato. Então, a gente paralisa, não dá início ao tratamento, na anamnese a gente presta essa atenção e encaminha para um profissional da área, né, que pode cuidar, depois devolve pra gente. Principalmente porque a gente sabe que uma pessoa que tem um transtorno e busca uma solução no procedimento estético, esse procedimento ele não vai satisfazer, não vai trazer um resultado favorável, né? A pessoa precisa se tratar. Então, muitas vezes, contar com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, né, com endocrinologista, ver exatamente as comorbidades que tem, o que é esse pedido da pessoa. Porque, é claro, a pessoa ter um aprimoramento, a pessoa sobressair suas qualidades, isso tudo é saudável. A pessoa ser o que ela não é, ou buscar um padrão de beleza, né, que se iguala a outras pessoas, isso também não é saudável, né? Não. Então, essa delicadeza, né, é muito importante do profissional da área da estética, porque eu gosto de tratar o meu paciente como um todo, né? Às vezes ele vem aqui, ele quer definir um abdômen, mas ele precisa cuidar da saúde, perder um pouquinho de peso, depois volta aqui para dar uma lapidada, não é verdade? Então, é importante você ter esse acompanhamento de entender realmente a essência da estética, que não é essa fábrica que chega e coloca bocão e sai toda esticada, não. Hoje a gente tem que valorizar, preservar o que a pessoa já tem de mais bonito, né? E quem ela é, exatamente, né? Quem ela é. Quem ela é. Eu lembro de um cuidado que a Kelly teve comigo, né? Porque recentemente eu fiz uma cirurgia plástica e a consequência seria uma cicatriz, né? De uma abdominoplastia que eu fiz. E ela preocupada como que ficaria para mim a cicatriz, né? Como é que seria a consequência. Então, esse olhar maior, que não é o procedimento pelo procedimento, mas quem é essa pessoa que tem por trás, é algo bastante importante nessa anamnese, né? Sim, total. Que às vezes a pessoa quer mudar por completo, ela quer aumentar demais, ela quer fazer uma coisa que não fique harmônica. Sim. E é importante, eu tento conscientizar o meu paciente que ele tem que ter todo um cuidado em casa, né? Cuidar, assim, da sua percepção de beleza, que às vezes está um pouquinho trocada. Fazer ele entender que aquela boca não vai ficar legal, de acordo com... Às vezes vem pacientes com modelo de foto no celular, querendo a boca de tal atriz. Ana, não existe, né? Veja, ela já tem a beleza. Isso já é um desamor por si mesmo, exatamente, né? Que a gente tem que buscar o melhor da gente e não o melhor do que tem no outro. Sim. E aí o que acontece? A gente vê esses absurdos, né, nas notícias de intercorrência, a gente vê pacientes e várias mulheres que são produzidas em escala, né? Todo mundo igual e foge totalmente da essência do meu trabalho. A estética para mim não funciona dessa forma. E os próprios estudos científicos, né, assim, da regularidade, por exemplo, da aplicação de um botox, tem um prazo. Às vezes as pessoas querem fazer num tempo que não é ideal, né? Isso acaba criando resistência, criando problemas para a pessoa. Então, ter um profissional qualificado, atualizado e um paciente que possa ter também essa consciência, né, através do conhecimento do profissional, é o resultado que vai dar certo. Você falou tudo. É muito importante também, não é somente o paciente que escolhe o profissional também tem que escolher o seu paciente. Que esteja de acordo com a essência do meu trabalho, do nosso trabalho, que busque também o mesmo caminho para a gente chegar no resultado, que é uma pele bem cuidada, uma pele bem tratada. E assim, o que eu prezo aqui no consultório, Ana, é deixar você natural. Sabe? De uma forma que você percebe, nossa, ela tá diferente, mas manter você com a tua essência, com os teus traços, né? Porque cada ser humano é único, né? É uma obra de arte, assim, nas nossas mãos. Então, a gente só tem que lapidar, dar um truquinho aqui, mas tudo muito sutil. Então, eu busco por um paciente que tenha essa mesma consciência, né? Que não esteja atrás de preço, ou de propagandas, ou da boca da fulana, do personagem X que está em evidência, não.
eu busco também esse paciente que pensa da mesma forma e assim a gente consegue chegar num sucesso de tratamento. É né? um encontro, né? Porque a estética, Ana, ela é uma construção, né? Não é tudo que é mágico, que é rápido, pode desconfiar. Não existe isso. A gente está falando de um corpo, a gente está falando de uma célula, a gente está falando, né, de uma construção que vai da consciência do que o paciente faz na casa dele, do que eu posso colaborar para potencializar isso em consultório, mas não é da noite para o dia, né? Então é isso que a pessoa precisa entender, que ela tem que fazer um trabalho de construção, de manutenção e principalmente de prevenção. Né? E acho que isso é bem importante, né? Que não é a autoestima eu querer ser outra pessoa. É ser o melhor de quem eu sou. Exatamente, falou tudo. Lindo demais isso. Realmente. É o teu melhor. E a gente ajuda a potencializar isso, né? Uma pele mais hidratada, verificar esse conjunto todo, né? Que o paciente também tem a sua importância de cuidado em casa. E o que eu acho bacana também, né, Kelly, porque a estética é uma parte, né? Mas o ser humano tem seu lado psicológico, tem sua cultura, tem sua genética, tem sua forma de ser. E é muito importante que o profissional de estética não seja visto como aquele que só coloque no forno e transforme as pessoas em iguais e bonitas, mas que tornem as pessoas realmente num equilíbrio de quem elas são, né? Que estejam felizes, estejam melhores, estejam elas mesmas. Não é ser perfeito, porque eu tenho uma frase que é conhecida, né? Só o amor faz perfeito. Então, quando a gente tem esse olhar de amor ou quando a gente tem uma autoestima, a gente se torna perfeito por esse sentimento existir na gente. E não é a perfeição que vai trazer a felicidade. É justamente esse sentimento de se olhar de uma forma harmoniosa, consciente, né? E que se aceite. Perfeito, amei o que você falou, eu concordo totalmente assim embaixo. Então, assim, Ana, é importante a gente passar essa mensagem, né? Que a estética é saúde. A estética vai, sim, de acordo com uma junção de fatores, né? Do que você se alimenta, do quanto de água você toma, qual é os seus pensamentos, seus objetivos e também a gente pode contar aqui, volto a repetir, na clínica com uma equipe multidisciplinar que me socorre às vezes. Sim, eu preciso às vezes do auxílio da Ana, né, com a questão da psicologia, ou às vezes uma nutricionista, né, a endocrinologista, enfim. Então, é importante vocês verificarem todos esses detalhes, né, e pesquisarem o que vocês realmente querem. Vocês querem qualidade, vocês querem uma atenção como um ser num todo, ou vocês querem uma promoção, né, rápida, ir lá e colocar uma boca e ficar somente na boca, uma coisa tão rasa, né? Não concorda? De desamor, eu acho, né? Acho que a questão é a gente ter uma harmonia e ter uma individualidade. Não ter essa pluralidade ou essa situação que se copia ou que se é moda ter uma boca grande ou não. É ser a sua própria boca, né? E queria te convidar então para um brinde desse nosso encontro. Ah, que delícia, né? Que momento de te ter aqui. Obrigada pelo carinho. Eu sei que tem muito carinho na forma que tu trabalhas, na forma que tu olhas as pessoas, no cuidado até de fazer uma intervenção ali, né? Então é muito bom te ter perto. Vamos brindar esse momento? Obrigada, recíproco, vamos sim. Um brinde. Acima de tudo, o nosso encontro, né? Que nos trouxe aqui.